pessoal, eu sou o professor Vinícius, professor de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é para os 9º anos. O que a gente vai trabalhar um pouquinho é a argumentação. É importante estabelecer isso logo no início, que a gente precisa desenvolver a habilidade de enxergar, interpretar o argumento que está por trás do que a gente lê. A gente tem que entender aquilo que está por trás do que a gente lê, do que a gente ouve. É uma habilidade importante, porque todo mundo que escreve com uma intenção, com um objetivo, e, portanto, a partir desse ponto de vista, a gente constrói o nosso argumento. Que um conjunto de ideias. Então, a gente precisa aprender a identificar esses argumentos, identificar a opinião que está por trás do autor. E a gente vai fazer isso a partir de um gênero textual que é conhecido como carta de leitor ou carta do leitor. A gente vai encontrar os dois nomes por aí, mas são o mesmo gênero textual, ok? Muito bem. A carta de leitor é um nome autoexplicativo. Nos jornais, nas revistas, há um espaço para que exponham cartas que leitores daquele jornal ou daquela revista escrevem para esse jornal, tá? Essas cartas, o leitor ele pode fazer uma crítica ao jornal, ele pode fazer uma crítica a uma matéria daquele jornal, uma reportagem, como ele pode elogiar também, até mesmo o jornalista que escreveu a determinada matéria ou artigo. Tem alguns jornais que abrem um espaço para que os leitores também exponham casos de problemas e situações de interesse público, por exemplo, também. Então, é comum a gente ver em alguns jornais e revistas leitores que comentam sobre problemas na cidade, como, por exemplo, com transporte público, saúde, etc. Muito bem. Então, o formato da carta de leitor, ela usa uma linguagem mais informal, né, uma linguagem mais popular mesmo. O texto não pode ser muito longo. Essa é uma característica forte presente nesse gênero textual. Não é um texto longo. A gente vai ver mais para frente um pouquinho que é quase muito similar à estrutura da carta pessoal mesmo. Muito bem. O público-alvo, então, quando alguém escreve a carta de leitor, ele vai escrever para quem? Para o jornal? Sim, você pode se dirigir diretamente para o jornal ou para o editor-chefe, que é representante desse jornal também. E, por fim, o público-alvo que vai ler, se sua carta for publicada pelo veículo, os outros demais leitores vão ver sua carta também, então é público-alvo, tá? Sobre alguns dados nessa carta, nome completo, número de identidade como RG, endereço, depende de cada jornal. Tem alguns jornais que exigem que os escritores e leitores coloquem isso quando eles forem redigir suas cartas, porém, isso não é uma regra geral. Isso varia de jornal para jornal, essa exigência, ok? Muito bem, a gente vai analisar agora uma pequena carta de leitor, a gente vai observando a estrutura dela também, e a gente vai analisar o argumento que esse leitor utiliza nesse jornal, que é o Jornal Cruzeiro, de uma seção chamada Cruzeirinho desse jornal. Muito bem. Então ele começa. Sorocaba, 16 de outubro de 2013. Ele começa com data e local, assim como uma carta pessoal também. Depois ele se dirige para quem ele vai escrever, o destinatário da carta. Prezado editor do jornal Cruzeirinho do Sul. Tem um vocativo, assim como uma carta pessoal. A seguir, nos 2 próximos parágrafos, onde ele vai desenvolver a argumentação dele, que nos interessa muito também, tá? Ele faz uma breve introdução. Ele diz: eu me chamo Matheus Henrique, estudo na Escola Estadual Professora Laila Galep Sacker e quero dar minha opinião sobre a reportagem O Facebook invadiu nossas vidas. E agora? Do dia 29/9/2013. Muito bem, isso aqui foi uma breve introdução. E agora o desenvolvimento da opinião desse leitor. Sou a favor
porque esse site, também pode ser utilizado como um meio de lazer e as pessoas podem se comunicar com conhecidos de longa distância. Mas não é bom as crianças ficarem muito tempo no computador, batendo papo com estranhos, vendo programas inadequados para elas e sem acompanhamento de seus pais ou responsáveis. Fiquem atentos, o Face é legal, mas pode ser perigoso. Atenciosamente, Mateus. Ele faz uma despedida no Atenciosamente e assina com o nome dele, Mateus, assim como uma carta pessoal. A gente vê que não é uma carta grande, o texto ele é curto. Alguns jornais estipulam de 20 a 30 linhas, isso varia bastante também. E aqui está o site onde a gente pode encontrar essa carta do leitor. Muito bem, agora a gente vai estudar a argumentação que existe a partir de uma perspectiva maior para uma menor, como se fosse num funil. Então, a gente vai partir daquilo que está explícito no texto, daquilo que o texto ele mostra com evidência para a gente, tá? Qual é o assunto do texto? Dessa carta, no caso. Pode? Mais um. Logo na introdução, fica evidente o assunto da carta, tá? Quando o Mateus, ele se apresenta, ele fala assim: quero dar minha opinião sobre a reportagem. Aqui ele determina e define qual que é o assunto que ele vai tratar nessa carta. Então, a carta se trata da opinião dele sobre uma reportagem específica daquele jornal. Essa linha aqui que está grifada, ela evidencia isso. Agora a gente vai começar a observar aquilo que está por trás do que a gente leu, do que está mais evidente, que está implícito no texto, que é o argumento. A gente vai partir de um ponto, eu enfatizei ali logo no início, que o autor dessa carta, ele coloca assim, sou a favor, e ele não especifica do que ele é exatamente a favor. Isso é uma ideia que está implícita no texto. E ele segue a sua argumentação, porque esse site também, e assim por diante. Agora, a gente pode suscitar ideias, hipóteses a partir disso, do que ele é a favor exatamente, esse autor. Passa. Possíveis teses, ele é a favor de quê? De que as pessoas utilizem as redes sociais? Pode ser. As pessoas naveguem na internet? Também, já que a gente pressupõe que para ele acessar a rede social, o Facebook, que ele cita no caso lá, ele precisa de internet. De que adolescentes não tenham acesso à internet? Muito bem. Essa resposta está errada. Essa tese a gente não levanta. Porque não é essa ideia, não é isso que a construção da carta dele vai mostrar para a gente, que ele não expõe nenhuma proibição de que os adolescentes não possam usar a internet, por exemplo. Isso aqui foi só um exemplo para a gente entender que o texto ele fala conosco, ele expõe as suas ideias. Se a gente observar com atenção, a gente vai... nós não estamos fazendo chutes a respeito do que o texto fala. A gente leu ele, a gente entendeu as ideias e a partir dessas evidências a gente cria hipóteses. Então, não é um achismo, eu acho que ele fala de um tal assunto. Não, a gente faz isso com evidências que o texto, a carta dele nos traz. Muito bem, por que esse texto ele é um texto argumentativo? Ele é um texto argumentativo porque ele utiliza alguns recursos que a gente chama de estratégias argumentativas, tá? Para convencer, persuadir o leitor das suas ideias. Isso é bem comum, num exemplo bem simples assim da argumentação. A gente conhece, sabe que o filho muitas vezes chega para a mãe, eu quero sair porque todo mundo sai. Esse é o argumento do filho. Ele quer sair porque ele usa essa conjunção que indica essa ideia de causa, de explicação. Todo mundo sai e a mãe responde, você não é todo mundo, e assim ela desfaz o argumento do filho. Olha como ele usa a conjunção ali, sou a favor, porque, então isso aponta para uma explicação, para o desenvolvimento de um argumento, de uma justificativa. Muito bem, adentrando um pouco mais, qual é a opinião desse leitor? Temos algumas opções aqui. Os adultos não precisam de redes sociais? Essa é a opinião, com base na leitura que a gente fez, de que os adultos não precisam de redes sociais?
Pode... Não é. Aqui nesse trecho, eu vou evidenciar isso aqui, porque logo no início do desenvolvimento do argumento dele, ele coloca que o Facebook, esse site também pode ser utilizado como um meio de lazer. E as pessoas, o que pressupõe adultos, entre outras faixas etárias, podem se comunicar. Então, é um argumento totalmente a favor do uso, não contra. Adolescentes não devem usar o computador? Não é esse argumento também. Vamos ver por quê. Quando ele se trata de uma faixa etária menor, ele usa a palavra crianças, mas não é bom as crianças ficarem muito tempo no computador, batendo papo com estranhos, vendo programas inadequados para elas e sem acompanhamento de seus pais ou responsáveis. Ele determina em que situações, ele especifica em que situações aquilo é prejudicial, pode ser prejudicial para as crianças ou pessoas mais novas. Tá? Então, ele não está generalizando essa condição, dizendo que a criança ou adolescente não pode usar essas ferramentas, mas sim com algumas restrições. E que os pais devem usar as redes sociais somente para monitorar os filhos também é uma alternativa que está errada. A alternativa correta é que as pessoas podem fazer bom uso das redes sociais. A gente vê, quando ele fala dos pais, ele sugere que os pais acompanhem seus filhos, quando eles, ou responsáveis, acompanhem as crianças quando elas forem fazer uso do computador. Mas ele não determina que essa é uma condição permanente, em que o pai sempre deve acessar o computador ou as redes sociais somente com o objetivo de monitorar os filhos. Esse é um argumento que essa carta não suscita para nós. Muito bem, e por fim, um dos nossos objetivos também, depois que a gente identifica o argumento e a opinião que está por trás do texto, é a gente se posicionar face a esse argumento que a gente se deparou. Então, eu concordo com a opinião dele, não concordo, tenho uma ideia diferente a apresentar, eu vou me posicionar quanto a isso. Se eu concordo com a opinião dele, por quê? Se eu não concordo, por que eu não concordo? Então, se você quer trabalhar as suas habilidades de argumentação, fica a sugestão para que você escreva um pequeno argumento seu, expondo a sua opinião face aos nossos estudos hoje. Até a próxima.